Então, boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso bate-papo de hoje, com a presença do nosso amigo Alexandre Galante, direto da Salvador, Bahia, né, Alexandre? É isso aí. Nós vamos conversar sobre empreendedorismo e liderança em tempos de crise, tá? Vamos saber quais são os desafios, né, que os empreendedores estão enfrentando nessa pandemia e como reiniciar no novo normal, né? E reiniciar com alta performance, né? Tanto das empresas que estão fechadas ou funcionando, ou aquelas que estão em home office, né? Nós temos as três situações hoje. Nós temos empresas que estão totalmente fechadas por causa das medidas restritivas dos governos, e temos empresas que são consideradas essenciais que estão funcionando, e temos aquelas empresas que estão funcionando em home office, né? E todas elas precisam, os seus colaboradores precisam performar. E como o Alexandre é especialista aí em alta performance, né? Em coach, master coach, e também é empresário e está sofrendo na pele, né? Vamos dizer assim, as consequências da crise de pandemia, né? A gente vai ouvir o nosso Alexandre. Antes de tudo, Alexandre, eu gostaria que tu se auto-apresentasse, né? Falasse das tuas formações para esclarecer para os nossos convidados, né? E eu já vou aqui engatar a primeira pergunta para ti. O que tu acha que a crise está deixando de aprendizado para a gente, né? Antes de entrar especificamente nas outras coisas. Então, você Falhou aqui. O que eu acho que a crise... está deixando de aprendizado para todos nós. Beleza. Então, gente, antes de mais nada, eu gostaria de desejar uma boas-vindas para quem está aí, né? Eu me chamo Alexander Galante, eu sou empreendedor, empresário, a minha vida inteira, certo? Eu digo que esse foi simplesmente o meu único ofício, né? Sempre tive empresas, sempre tive negócios, sempre busquei trabalhar com gestão de pessoas. E dentro dessa minha trajetória, né, dentro dessa minha jornada de vida, eu pude agregar, né, as competências e habilidades de um profissional de coach. Me certifiquei em Master Coach, me certifiquei em Master Trainer. Hoje eu sou trainer em programação neurolinguística, certificado internacionalmente e trainer habilitado pela ABNLP e AIP, que são as certificadoras dos Estados Unidos oficiais da PNL. Sou trainer em hipnoterapia, né? E dentro desse meu propósito de me conhecer melhor, eu acabei desenvolvendo técnicas e habilidades que pudessem também servir dentro dos meus negócios, das minhas empresas. E o que eu mais percebo hoje é que isso se faz extremamente importante. Por quê? Porque eu entendo que é com autoconhecimento que a gente consegue identificar melhor aquele nosso potencial que está escondido, né? E foi através dessa abrangência, dessa metodologia do coaching que eu pude explorar melhor esse potencial que tinha dentro de mim e aplicar na minha vida e nos meus negócios. E mais do que nunca, essas formações, essas certificações que eu tenho, essa nova forma, essa nova metodologia de vida, essa nova forma de enxergar as coisas está sendo extremamente útil diante do cenário que a gente está hoje. Se a gente for observar, tudo isso que nós estamos vivendo no nosso mundo, dadas as circunstâncias da pandemia do Covid-19, ele está nos servindo de grande aprendizado. Por quê? Porque todos nós já vínhamos numa dificuldade, as coisas já não estavam fáceis no nosso mundo, em especial aqui no país que a gente vive. A gente já vinha há alguns anos com problemas de crises políticas, econômicas, instabilidade social. E o que aconteceu? Essa pandemia veio para reforçar tudo isso que nós vínhamos passando e, principalmente, para manifestar coisas que nós nem esperávamos que pudesse acontecer. Eu tenho dito que até o mais cauteloso e o mais preparado dos empreendedores, dos empresários, estão sofrendo dentro dessas circunstâncias que a gente está. Mas a gente pode se perguntar assim, e aí? E agora? Isso tudo está servindo de aprendizado para a gente entender que
o mundo é muito rápido, o mundo é dinâmico, e por mais que a gente se planeje, por mais que a gente se organize, só precisa vir uma pandemia como essa para mostrar que nada adianta. Mostra para nós que nós temos uma oportunidade de começar a enxergar as coisas com uma visão diferente. Mostra para nós, talvez, uma forma de nós inovarmos. Se talvez nós estivéssemos numa zona de conforto, um pouco acomodado, ou tentando simplesmente empurrar as coisas com a barriga, porque com a crise anterior, muitos estavam fazendo isso. Simplesmente empurrando seus negócios para a barriga, com a barriga e levando como dava. Essa crise veio para mostrar que empurrar com a barriga não dá mais. Ou você simplesmente agora se reinventa, busca fazer diferente e realmente para de levar as coisas, como a gente chama, nas coxas, ou você vai fechar as suas portas, porque não vai ter ajuda do governo, não vai ter ajuda, sabe-se Deus da onde, que vai te manter. Ou você simplesmente se reinventa, faz algo diferente e verdadeiramente busca soluções que vão fazer a tua empresa dar uma guinada, ou as empresas do nosso país que não fizerem isso vão realmente fechar as portas, como já aconteceu com muitas. Né? Eu digo que tem 2 estágios de empresa hoje. Aquelas que já entraram em colapso e já não vão conseguir reabrir as portas, e aquelas que estão sob qualquer custo tentando sobreviver e que a duras penas vão conseguir se reerguer. Hoje, quem está menos sofrendo é realmente quem tinha um planejamento muito bem estruturado, tinha um pouco de caixa e tinha uma organização, ou seja, estava com as rédeas do seu negócio nas suas mãos. Quem estava já desorganizado antes, eu lamento dizer que está muito complicada a situação para essa pessoa, para esse empresário. Aí agora, como é que faz? Bom, fica o aprendizado, que nós precisamos estar atento a tudo que está acontecendo e principalmente agora. Se nós não estávamos com as rédeas antes, vamos ter que dar um jeito de assumir. Porque se a gente ainda não quebrou, ainda tem chance de continuar. Mas as rédeas vão precisar vir, nós vamos ter que tomar controle do negócio. E aí é que vai entrar toda uma metodologia que a gente vai ter que aplicar em cima dos nossos negócios para que as coisas possam efetivamente trazer o resultado, que é, nesse momento, simplesmente a sobrevivência e a reinvenção para que a gente possa fazer algo diferente. Correto, Alexandre. E um dos pontos principais que tu tocou aí é sobre os planejamentos, né? Os planejamentos estratégicos ficou como aprendizado também que eles têm que ser altamente flexíveis, porque a pandemia ninguém previu, pô. Foi uma coisa totalmente rápida que aconteceu, né? A partir ali de dezembro, janeiro na China e rapidamente ela se espalhou pelo mundo. Então, quem tinha um planejamento estratégico engessado, que não olhou o mundo sistêmico, né, como a gente diz, ou quem estava na zona do conforto e não saiu dessa zona do conforto, né, não procurou agora se adaptar, de todas as formas as empresas agora vão ter que se adaptar, né? É home office, é trabalho em turnos diferenciados, são várias formas de produção que vão estar agora na ordem aí das empresas. Mas o principal mesmo que eu considero é o preparo, né? O gestor, o dono do pequeno, médio negócio, ou mesmo das grandes corporações, ele tem que ter um preparo, vamos assim dizer, um autoconhecimento muito elevado para ele poder estar enfrentando a crise de maneira positiva e ele poder liderar a sua equipe, né? Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre qual é o papel do líder neste momento de crise, né? Como que o líder nato, aquele líder que realmente é preparado, ele pode fazer para motivar a sua equipe para enfrentar a crise? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que aquele que realmente é líder neste momento é agora a hora de ele simplesmente tomar a iniciativa, ele liderar pelo exemplo dele. Então, o que acontece? Imagine, eu hoje, a minha especialidade é na área de coach executivo. Eu presto muito trabalho de consultoria, mentoria, o atendimento de coach para empresários, para grandes diretores, CEOs de empresa e pessoas que são empreendedores. O que acontece? O que eu identifiquei neste momento, né? Que para muitos falta a vontade aquela de ser verdadeiramente um líder. Muitos se tornaram empresário por causa das circunstâncias, muitos empreenderam por causa da dor, ou seja,
Acontece isso muito no nosso país. O cara perde o emprego, não sabe o que vai fazer e resolve empreender. Mas ocorre que verdadeiramente ele não possui as competências, as habilidades, os conhecimentos necessários para ser um verdadeiro líder. Então, o que está acontecendo? Essa é a oportunidade de, primeiro, o profissional como pessoa, como ser humano, se reinventar. Buscar uma qualificação de forma rápida, buscar fazer diferente dentro da sua atividade, da sua inerência ali como um líder. E o que o líder verdadeiramente tem que fazer agora é exatamente isso. Ele tem que tomar as rédeas, ele tem que tomar o quê? Tem que tomar a frente, ele tem que fazer valer o seu exemplo. Até porque os desafios que todos estão enfrentando é muito grande. Todas as empresas hoje estão tendo que fazer diferente. Empresas que talvez antes nunca trabalharam em home office, estão tendo colaboradores trabalhando em home office. E aí, como que vai lidar com essas pessoas que estão em home office? Como que vai engajar esses profissionais que estão ali? Então, eu gosto de dizer, e eu sempre faço isso dentro dos trabalhos que eu busco desenvolver, de mentoria para líderes, empreendedores, é que precisa ter alguns passos que precisa seguir para que tu possa liderar bem nesse momento de crise. A primeira coisa que um profissional ele precisa fazer é entender que ele tem que liderar a si mesmo nesse primeiro momento. Como que ele faz isso? Gerando, talvez, um elevado nível de consciência para que ele perceba e comece a ter mais autoconhecimento, conheça mais de si. O empreendedor, o líder, ele precisa verdadeiramente estar atento às suas próprias condições, precisa estar atento às suas emoções, ele precisa saber gerenciar isso. E ele precisa fazer isso antes de olhar ali para a sua equipe. Ele precisa ter consciência que ele precisa ter inteligência emocional, quem sabe até a agilidade emocional que está tão sendo difundida hoje no meio corporativo. Desenvolver as competências necessárias para que ele possa efetivamente ter o controle sobre si mesmo. Ele precisa estar atento a essa sua percepção, a esse seu eu. Porque só a partir de então, quando ele olha para si, ele pode ir para aquele segundo momento, que é poder conseguir liderar a organização que ele faz parte. Então, é nesse momento que ele deve, ali, digamos assim, reforçar aquela sua característica de empreendedorismo, de pegar afinco a missão da organização dele, pegar afinco os valores, né? Ele precisa criar, então, esse contexto corporativo, falando em organização, ele precisa ter aquela visão de longo prazo para saber o que vai acontecer com a organização que ele está. Ele precisa ter a visão de médio prazo e, principalmente, uma visão de curto prazo, de uma forma mais objetiva. Ele precisa ter foco em ações, ele precisa fazer aquele gerenciamento de forma dinâmica, né? De toda a parte processual da organização. Quando ele começa efetivamente a entender como que está essa parte de processos, de método da organização, aí ele pode começar efetivamente a ver o seu papel como líder de pessoas. Porque esse sim, verdadeiramente, vai ser o passo mais importante para que ele possa fazer valer toda essa sua atuação como líder. É extremamente importante demonstrar neste momento, de uma forma até bastante explícita, uma confiança em si mesmo, mas principalmente uma confiança no time dele. Ele precisa estar ali 100% focado, mostrar que ele está focado para fazer isso aí. Ele precisa estar engajando as pessoas, ele precisa estar motivando. E ele faz isso com empatia, com vulnerabilidade, com conexão com as pessoas. Então, neste momento, ele precisa manifestar o que ele tem de melhor, para que ele verdadeiramente possa liderar as pessoas para que possam todos superar os desafios que vão estar pela frente. Então, é esse o meu entendimento de liderança nesse momento da crise para cada um que estão nessa posição. Perfeito, Alexandre. Então, o líder de hoje ele tem que ter, acima de tudo, propósito e valores bem definidos, né? Para ele poder reforçar a marca da empresa dele e passar confiança para os seus colaboradores. Com certeza. Que os colaboradores possam desenvolver de maneira mais, vamos assim dizer, possam performar melhor nessa época de crise. Claro. E tem uma questão em evidência também hoje, que a gente não pode deixar de lado, né, Alexandre, que é a questão do medo. Todo,
principalmente os nossos colaboradores, as pessoas que estão indo trabalhar, as pessoas, ou então mesmo as que não estão trabalhando, que estão em casa, mas pelo noticiário, né, pelo tudo que a gente vê, dá um frio na barriga, bate o medo, né? E o que fazer, Alexandre, com esse medo nessa hora? O medo é uma coisa incrível. Por quê? Nós ouvimos muito as pessoas falarem: nossa, eu preciso acabar com esse meu medo para seguir em frente. Eu preciso eliminar o medo para que eu possa fazer o que eu tanto desejo. Se eu não tivesse medo, eu montaria um negócio. Se eu não tivesse medo, eu largaria meu emprego e buscaria uma oportunidade melhor. Se eu não tivesse medo, se. E é isso que nós precisamos ficar atento. Sabe por quê? Quando eu faço um trabalho de mentoria para quem quer empreender, a primeira coisa que eu digo é: o que é que você tem medo? Ah, eu tenho medo que vai ter muito problema e vai dar errado. Eu queria não ter medo disso. Sabe o que eu digo? Bom, se tu está com medo que as coisas podem dar errado, e tu vai encontrar dificuldades, então eu vou tirar isso de ti agora. Não precise mais ter medo se isso vai acontecer. Eu vou te garantir que tu vai ter problemas, que tu vai enfrentar dificuldades e que tudo de ruim pode vir e aparecer no teu caminho. Aí as pessoas, puxa, porque essa é a única certeza que a gente tem, que as coisas não são fáceis. As coisas realmente são complexas. Só que se a gente ficar com medo e esperando que o medo passe para ir em frente, a gente nunca vai. Se eu tiver medo de um dia quebrar para montar uma empresa, então eu nem monto. Então, o que eu digo? Gente, tá com medo? Vai com medo mesmo, porque o medo é gostoso, sabe por quê? Porque o medo é o nosso ponto de equilíbrio. Eu tendo o medo dentro de mim e aceitando essa emoção, eu aceitando esse terror do medo, que ele vai fazer eu me manter mais focado. É o medo que faz eu manter uma atenção plena para aquilo que eu estou fazendo. É o medo, talvez, de eu quebrar, o medo de eu me arriscar, que vai fazer eu me organizar e me planejar melhor. A partir do momento que eu tenho a ausência disso, eu estou tranquilo, eu não me planejo o suficiente, eu não me preparo o suficiente. Quando a gente tem medo, verdadeiramente é o momento que a gente consegue internalizar o nosso melhor, porque a gente está com a nossa emoção aceita. Então é isso que eu digo neste momento, nada melhor do que nós utilizarmos ali do nosso ponto de equilíbrio, a teoria da gangorra, aquela que é onde a gente busca não só a plenitude de um lado, mas a gente sempre busca o contraponto da nossa emoção. Se eu tenho raiva, eu tenho que buscar qual é o contraponto positivo. Se eu tenho medo, eu busco um contraponto positivo, mas eu jamais tento eliminar aquilo que eu tenho. Então eu busco, sobre quaisquer circunstâncias, seguir em frente. É este momento que a gente está tendo agora de fazer algo que talvez até então a gente nunca fez. A crise, quando a gente estava comentando agora na pergunta anterior, nos apresenta muitas possibilidades. Eu ouço constantemente as pessoas falando: puxa, mas eu perdi o emprego e agora o que eu faço? Eu digo: beleza, quem sabe seja o universo te dando uma oportunidade de você empreender, de você montar o seu próprio negócio, de você ser dono do seu próprio nariz e ser o capitão do seu barco. Infelizmente, tem pessoas que sair da zona de conforto, né, Alexandre? Parece que tem pessoas que às vezes precisam de um chute na bunda para sair do lugar. Beleza, gratidão ao universo por ter te propiciado essa demissão, porque talvez era o chute na bunda que você estava precisando para fazer algo que você tanto quer e nunca conseguia fazer. Talvez essa seja a oportunidade de você ser o protagonista da sua vida, porque infelizmente tem pessoas que passam anos sentadas no banco do carona da sua vida, permitindo que alguém dirija e conduza a sua vida para onde acha que quer e não para onde tu verdadeiramente deseja. Então a crise ela nos apresenta oportunidades para você enxergar o mundo de uma forma muito mais ampla, para você verdadeiramente enxergar oportunidades que até então você estava míope e não conseguia enxergar. Então esse é o momento de você, de repente, fazer aquilo que você não tinha condições. E se der medo, vai com medo mesmo, porque você já não tem mais nada a perder, meu filho. Perfeito. É isso mesmo, Alexandre. Pensar positivo é a chave, né? Exato. E além disso tudo, também tem uma situação, uma questão que tem que estar em evidência nos dias de hoje, que é foco e ação. Como mesmo diante da crise manter o foco e a ação?
Esse está sendo um grande desafio também para todos. Por quê? Porque muitas e muitas informações chegam constantemente para que a gente faça de um jeito, faça de outro, faça assim, faça assado. Aí, agora é que entra a grande questão. Gente, eu só queria abrir um parênteses. Se neste momento aqui surgir alguma dúvida, vocês quiserem fazer alguma pergunta, vamos co-criar juntos aqui. Vocês jogando a pergunta aí, a gente responde aqui e a gente vai desenvolvendo um bate-papo legal. A nossa ideia aqui é trazer uma consultoria para vocês, uma ajuda, uma orientação. Então, é com as perguntas de vocês. Vocês podem aproveitar esse momento para fazer essa consultoria aqui, tá bom? Bom, aí a gente está falando de foco. E eu falei que nós temos uma quantidade absurda de informações que chegam constantemente para nós. Aí eu te digo o seguinte, beleza, eu preciso ter foco. Mas para eu ter foco, eu preciso ter um objetivo. Senão eu nunca vou ter foco. E eu vou explicar esse conceito para vocês entenderem. Porque também constantemente chega para mim pessoas perguntando assim, o que eu faço? Eu tô me distraindo demais, eu não estou conseguindo me concentrar, eu estou sem foco, Claro, porque está com muita informação. E a primeira coisa que eu digo é, beleza, você quer foco para quê? Então vamos estabelecer na nossa mente o que a gente precisa fazer. Essa é a sua meta, estabeleceu a meta, aí tu consegue começar a direcionar o foco. É como eu digo, quando uma pessoa chega e diz o seguinte, eu quero emagrecer. E aí essa pessoa vai tentar de qualquer jeito emagrecer. Só que a questão é o seguinte, ela não vai efetivamente conseguir emagrecer, porque querer emagrecer não é ter uma meta, é um desejo. E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deseja. Agora, se eu disser o seguinte, eu quero emagrecer 5 quilos para o mês que vem, hoje é dia 28, eu quero até o dia 30 de junho perder 5 quilos. Porque nós vamos estar saindo da quarentena e eu vou ter uma festa para ir, eu preciso colocar aquela roupa que não cabe mais em mim. Então, o que eu fiz? Eu estabeleci uma meta clara. 5 quilos é possível, é viável, e aí a gente pode usar a metodologia, por exemplo, da meta SMART, que todos aqui devem conhecer. Beleza? Tá claro? Então, vamos definir o foco. Eu sei exatamente o que eu quero e o que eu preciso. Aí eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei que talvez eu preciso reduzir minha alimentação, talvez eu preciso começar a praticar uma atividade física, talvez eu precise me concentrar melhor enfim, né? Então, gente, é isso que a gente precisa fazer para ter mais foco e mais atenção nas coisas. Estabelecer exatamente quais são as minhas prioridades ou quais são os meus objetivos, quais são as minhas metas. Quando eu tenho minhas prioridades claras, fica muito mais fácil de eu conseguir ter foco e muito mais difícil de eu me distrair eventualmente com uma quantidade absurda de informações, com coisas ao lado, até quando eu estou no meu home office, de eu me distrair com alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho um objetivo claro, eu tenho uma meta clara, eu tenho um propósito. Seja lá o que for. Talvez a meta seja concluir um trabalho que eu preciso entregar para o meu chefe até amanhã. É viável? É possível? Eu vou terminar ele até amanhã? Sim. Então, aí eu consigo aplicar e definir os meus afazeres. Eu vou fazer meu planejamento. Isso, eu faço meu plano de ação e mantenho o meu foco. Porque daí eu sei que não importa o que aconteça, fica muito mais fácil de eu evitar distrações. Perfeito, Alexandre. Muito bom. E tu falou aí numa palavra-chave nos dias de hoje, né? Home office. Como gerir uma equipe trabalhando em home office? Mantendo o foco e a disciplina. Tu sabes, Dorivan, que essa é uma pergunta que eu recebo todo santo dia no meu Instagram, no meu WhatsApp, e não importa o que aconteça. Eu até estava vendo aqui, alguém me perguntou de novo isso hoje, eu ainda nem respondi ainda. E sabe o que acontece? Por que as pessoas estão com tanta dificuldade de trabalhar em home office? Primeiro, porque não tinham o hábito de fazer isso de uma forma recorrente. Segundo, porque o brasileiro, como um todo, é um povo bastante indisciplinado. É um povo que está acostumado a trabalhar com normas empresariais muito rígidas dentro da organização. Horário para chegar, horário para sair. Em grande parte por culpa da nossa própria legislação, que é muito deturpada nesse assunto.
Ela estabelece uma carga horária, você tem que entrar aquele horário, você tem horário para almoçar, você tem horário para sair, e aí o que acontece? Chegou sexta-feira, esquece o mundo, volta só na segunda. Infelizmente, gente, isso não acontece na maioria dos países. Isso é uma coisa muito do brasileiro de ter essas regras tão rígidas. E aí o que está acontecendo agora é que muitas pessoas estão sendo obrigadas e se vendo numa necessidade de trabalhar meio que por gerenciar o seu próprio tempo, sem que ninguém fique ali, sem ponto para cumprir, sem um chefe olhando diretamente. E aí é que está batendo o desespero nos líderes, nos chefes de setor, nos líderes, nos empreendedores, naqueles empresários que estão com as equipes trabalhando em casa e não estão produzindo nada. E aí, tu sabe qual é a dica que eu estou dando? Vamos tentar gerar engajamento. Essa é a melhor oportunidade que nós temos para poder tentar modificar o mindset das pessoas em termos de gestão de trabalho. Então, o que acontece? Quais são algumas dicas que eu dou para aqueles que lideram equipes e estão com essa situação? Se você não lidera diretamente uma equipe e você está trabalhando em home office e precisa ouvir, preste atenção nessas dicas que vai ser importante. Uma das primeiras coisas que eu estou dizendo... Opa, internet... Não foi a minha, não. Não sei, amor. Não. Não, a tua não, acho que é a dele. Alexandre, eu acho que foi a sua internet aí que interrompeu aí, caiu. Vamos aguardar aí um minutinho, Alexandre. E aproveitar para dar as boas-vindas aí para o Nilton, para o Douglas. Opa, bem, gente. O Rogério. E, Alexandre, por gentileza, Oi. repete aí um pouquinho aí da tua falação, que a tua internet cortou aqui para nós. Beleza. Então, a primeira coisa... As dicas que tu iria dar para quem está trabalhando... As dicas. Então, vamos lá. A primeira dica que eu dou é faça reuniões diárias. As reuniões diárias mantêm o fluxo, o canal de comunicação aberto entre você e seus liderados. Se você não é líder de uma equipe diretamente, serve o exemplo para que você possa fazer isso com o seu chefe, com a sua equipe. Então, esses exemplos que eu vou dar servem para ambos. Tanto para você que lidera pessoas, como para você que é liderado e está trabalhando em home office e está encontrando dificuldades. Então, busque manter reuniões diárias com os outros membros da equipe, com os seus liderados ou com o seu chefe, para que você possa ter esse canal de comunicação aberto. Quando esse fluxo de informações ele flui, fica muito mais fácil de tu poder gerar ali, né, um engajamento maior da pessoa. A segunda dica que eu dou para vocês é busque compartilhar ideias. Aproveite esses momentos de conexão e de fluxo de comunicação aberto para compartilhar ideias, para você se expressar, para você colocar ali o que você verdadeiramente precisa ou o que você espera. A terceira dica, que é extremamente importante, muitas vezes se faz necessário desburocratizar algumas normas que estavam ali presentes. Quando você, como líder, principalmente agora estou falando para os líderes, desburocratiza um pouco algumas operações, fica um pouco mais fácil de tu criar uma conexão melhor com essa pessoa. Mas a minha organização é muito rígida. Bom, mas então está na hora de rever alguns conceitos. É por isso que, né, no início dessa conversa a gente falou que uma das oportunidades que esse momento que a gente está passando nos oferece é de ver as coisas de um outro ponto de vista, de talvez fazer diferente. Então aproveite este momento para que você possa desburocratizar algumas coisas. E outra coisa, um quarto aspecto, aproveite esse canal de comunicação e faça um outro canal de comunicação, mas dessa vez um canal individual. Através deste canal individual, você vai ter a oportunidade de falar de forma individual com algumas pessoas que fazem parte da sua equipe. E quando você verdadeiramente está fazendo isso, você pode perguntar, é isso mesmo, pergunte de forma direta. Como você está se sentindo? Será que seu liderado ou algum colega seu de equipe está precisando de alguma coisa? Você fazendo algumas dessas situações que eu falei para você, uma dessas 4 etapas, você vai estar começando a fazer o que ali? Você vai estar começando a gerar valor. Você vai estar começando a inovar.
talvez seja essa a oportunidade que o universo, a vida, está te dando de fazer algo diferente na sua organização. Neste momento, você vai estar buscando alternativas que vão gerar valor, que vão estar gerando mais comprometimento das pessoas, mas que vai estar trazendo inovação. E principalmente, gente, eu vejo muitos líderes me perguntando, principalmente muitos dos meus coaches que são empresários, Alexander do céu, eu estou apavorado, eu estou sem ideia, eu não sei como é que eu vou fazer para motivar as minhas equipes em casa. Eu digo, meu querido, se tu seguir essas etapas, se tu gerar valor, se tu inovar, o canal de comunicação está aberto. Tu sabe com quem é que está a resposta? Está com a tua própria equipe, meu querido. Tu vai estar com o canal de comunicação aberto. No mesmo momento que tu perguntou, como você está? Você está se sentindo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Você também pode perguntar, me diga uma coisa, eu gostaria de compartilhar com você agora um problema que eu estou enfrentando. Eu estou com a dificuldade de fazer a nossa equipe, fulano, melhorar a performance. Você tem alguma ideia para me apresentar? A resposta talvez esteja com o nosso próprio colaborador, esteja com o nosso próprio colega de trabalho. E tenha uma coisa em mente, eu sempre digo isso para quem está me perguntando. Quando você fizer isso, você vai estar, primeiro, expondo um pouco da sua vulnerabilidade, e você nunca se esqueça de que quando você abre essa porta da vulnerabilidade, você gera conexão. Se você gera conexão, você gera um estado de pertencimento. E talvez aquela pessoa que está perdidona em casa, a única coisa que ela está precisando é se sentir pertencente, porque ela se afastou daquele núcleo corporativo que ela estava tão acostumada. E a partir desse momento que tu abriu esse fluxo, onde ela também está tendo a oportunidade de verdadeiramente se expressar, de criar alternativas, vocês vão co-criar soluções. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai se sentir pertencida, a pessoa vai co-criar com você uma ideia, e muitas vezes a ideia dela é maravilhosa, é aquela ideia que você, como um empreendedor, como um líder, como empresário, seja lá como for, como líder de equipe, não estava conseguindo despertar porque estava com uma visão muito de dentro, vai vir de fora a sua resposta. E aí você faz o quê? Você vai acatar e sabendo que veio dela, o nível de engajamento para que aquela coisa aconteça vai ser muito maior. Aquela pessoa, por fazer e se sentir parte do todo, vai entregar muito mais e vai conseguir se organizar para que ela verdadeiramente em casa, mesmo ali com todo o problema que talvez ela tenha de estar dentro na casa dela, ela vai conseguir fazer talvez o mesmo rendimento. E eu digo, por experiência em consultorias que eu fiz recentemente agora, trabalhando nessa linha de atuação, ela vai entregar mais em casa do que quando estava na empresa. Então, gente, essas seriam as dicas que eu digo para você ter alta performance dentro do home office. Perfeito, Alexandre. Então, a questão da comunicação e do feedback, né, pelo tudo aí que você falou, ele é fundamental neste momento. E eu queria pegar um outro gancho nisso aí, Alexandre, que é a gestão do tempo e a produtividade. Como o líder, o gestor, pode estimular, né, o seu liderado que está em home office a fazer uma gestão do tempo melhor e ter produtividade? Esse é um outro aspecto que entra e está muito alinhado com a resposta anterior. Sim. A maioria das pessoas está acostumado a desenvolver um hábito, uma rotina de trabalho. Ela sabe que talvez ela tem que pegar o ônibus 7 horas, ou pegar seu carro 7 horas da manhã para estar 8 horas na empresa, para meio-dia sair para o almoço, para 1 hora voltar, para 5 horas da tarde estar sendo liberado. Quando chegou em casa, saiu um pouco desse contexto, já não sabe mais o que é o que. Então, nesse momento, abre-se duas oportunidades aqui. A primeira oportunidade, que é o que a gente recomenda, é que você comece a fazer diferente. Se você está em casa e está tendo uma oportunidade de fazer as suas atividades dali, busque se concentrar melhor, sabendo, usando aquela dica da pergunta ainda anterior, que é, defina uma coisa de cada vez e defina as metas que precisa fazer. Não faça muitas coisas ao mesmo tempo. Faça aquilo e só termine de fazer a tarefa quando você terminar a tarefa. Se você não consegue fazer esse gerenciamento dessa forma, tente manter a rotina parecida com o que você tinha no seu trabalho. Se 8 horas da manhã você estava na frente do seu computador para fazer algumas coisas, faça isso. Se meio-dia você parava para almoçar, você pare para almoçar meio-dia. Agora evite a distração de você não conseguir fazer as coisas porque hora você levanta para tomar um café, hora porque você tem que ir preparar não sei o quê.
Você está no seu momento de trabalhar. Então, mantenha a rotina que você estava fazendo. Gerencie o seu tempo de tal forma como que você consiga executar as tarefas que precisam ser executadas dentro daquele período que está determinado para você. Mas se você não tiver um cronograma e principalmente um planejamento do que você precisa ou não fazer e priorizar as tarefas dentro daquilo que é realmente importante ou aquilo que é urgente, você não vai conseguir desenvolver aí, né, uma atividade plena, não vai conseguir gerenciar seu tempo e não vai conseguir fazer nada. A gente volta na tecla lá no início, né? O autoconhecimento, o autogerenciamento, né? A autorresponsabilidade que a pessoa tem que ter nesse momento, né? Perfeito. De, vamos assim dizer, disrupção, né? Do modo operante, disrupção do modo de produzir. Tudo isso causa confusão, né? O mundo fica confuso, mas se você tiver autodisciplina e autorresponsabilidade, eu acho que é a chave, né? Para você conseguir aí ter uma autoprodutividade mesmo em home office, né? Exatamente. Tudo aí, Alexandre. Já pegando um pouco por esse lado das organizações disruptivas, né? Nesse novo contexto, nesse mundo em evolução, em transformação, o que tu acha de tudo isso aí? Como que as organizações vão se comportar daqui para frente nesse mundo disruptivo, vamos dizer assim? Então, o que acontece? Eu estou dizendo isso já faz desde que começou essa crise. A forma como tudo está acontecendo vai mudar e já mudou tudo que nós conhecíamos até então. Mesmo quando isso começar a voltar, de nenhuma forma vai voltar a ser o que era antes. O que acontece? Mudou o mundo. E como dificilmente ele vai voltar para o que estava anterior, volta para aquele primeiro ponto que a gente falou no início da conversa. Ou muda, ou não vai estar mais presente. Eu ouvi recentemente uma frase falando justamente do contexto que a gente está vivendo hoje, e ela diz que, dadas essas circunstâncias que se fizeram necessários de isolamento social e de as pessoas estarem muito mais agora conectadas, vai existir, depois dessa crise, só dois tipos de empresa. Aquelas que estão no mundo digital, estão na internet, estão conectadas, e aquelas que estão fora do mercado. Então, o que acontece? As empresas disruptivas, como a gente chama, elas têm o potencial de transformar o nosso dia a dia. Isso é um fato. E quando a gente começa a entender isso, a gente verdadeiramente, né, começa a entender que essa é a nova tendência lá para o futuro. Então, a gente precisa entender que a gente precisa estar sempre criando o quê? Aquele conceito base, criando soluções inovadoras, criando soluções que verdadeiramente vão trazer soluções para os nossos clientes. Eu estava recentemente falando com um empresário, e ele estava do ramo alimentício, né? E ele estava com uma dificuldade muito grande, porque ele nunca trabalhou com delivery, nunca fez nada. E aí eu comentei com ele, e aí, o que tu está pensando em fazer? Ele, cara, sabe qual é o problema que eu tô? É porque eu nunca criei um banco de dados dos meus clientes. Então, nem que eu quisesse agora oferecer em delivery, eu não sei onde é que está meu cliente. Porque eles sempre vinham aqui e compravam. E agora, mesmo que eu queira criar o delivery, eu não sei cadê ele. Eu não sei como oferecer para dizer, meu filho, estou aberto, vem aqui, nem que seja passar na minha frente para pegar. Então, eu te pergunto, será que essa era uma empresa disruptiva? Será que essa é uma empresa que cria soluções inovadoras? Será que essa é uma empresa que verdadeiramente está pensando na inovação? Ele nunca fez isso. Só que agora, quando ele tentou né, Alexandre? Cadê o CRM dele? Né? Quando ele tentou agora, o que aconteceu? Infelizmente, já está quase tarde para ele. Sim. Infelizmente, Dorivan, no nosso mundo, existiam poucas empresas com esse conceito sendo aplicado.
pouquíssimas empresas tinham verdadeiramente esse momento. E é lamentável dizer que, infelizmente, grande parte dessas poucas empresas que tinham esse conceito de inovação são grandes empresas, empresas que naturalmente já fazem isso. E são justamente as empresas que hoje não estão precisando de ajuda, porque são empresas que têm um lastro financeiro muito gigante. São as empresas gigantes que têm acesso fácil a linhas de crédito. As empresas que verdadeiramente precisavam ser aquelas empresas disruptivas, aquelas empresas inovadoras, são as pequenas empresas, e são justamente essas que estão mais sofrendo neste momento. São aquelas empresas pequenas que têm ali talvez o próprio dono na frente do negócio, que tem o próprio dono tentando fazer a coisa girar. São aquelas empresas que talvez não têm fácil uma linha de crédito, que Alexandre, não tem capital de giro direito. Tem um dado oficial do Sebrae, mais de 600 mil empresas, micro e pequenas empresas fecharam já a porta e não irão reabrir agora, pós-crise. E aí, esse é o maior problema. Então, porque são essas micro... Isso, Dorival, eu li esses dados. Esses dados foram dados fornecidos pelo Sebrae. Exato. Só que eu vou te falar uma coisa. Esses dados que o Sebrae forneceu são com base naquelas empresas que já pediram a baixa do CNPJ. O que é pior é que no nosso país, pouquíssimos são os empresários que quebram e pedem baixa do CNPJ. A maioria simplesmente some e o CNPJ fica lá. Então, eles estimam verdadeiramente que esse número pode ser 10 vezes maior, porque tem aqueles que já entraram em colapso, só que não fizeram nada com o seu CNPJ. Estão lá paradinho e quando forem reabrir, não vão reabrir. E são essas empresas pequenas que nunca inovaram e que talvez nunca tiveram, faltou talvez o conhecimento técnico desses empresários de saberem isso. E aí, sabe o que é mais preocupante? É que o pequeno e o médio empresário no nosso país corresponde a 70% da mão de obra empregada, que gera empregos no nosso país. Então, é isso que é preocupante, porque os números de desemprego podem ser exponencialmente maiores por causa desses empreendedores que vão quebrar e não vão ter como fazer, não vão ter forças para sequer abrir a porta quando acabar a crise. E é isso que verdadeiramente é preocupante. E é por isso que eu digo, neste momento, se você ainda conseguiu se manter e sobreviver, entenda, ou você vai ser uma empresa inovadora e vai fazer diferente, ou não vai conseguir sobreviver. Principalmente vai ter que ter uma estrutura tecnológica para estar nas redes sociais, né? Porque as vendas online aumentaram, assim, se eu não me engano, 70%, né? Isso é lógico, porque as empresas estão fechadas. Só que isso não vai ter uma retração tão grande. As empresas vão ter que se adaptar, né? As grandes empresas de varejo, hoje em dia, mesmo as alimentícias, inclusive, né, que não tinha entrega, não tinha site de compra, hoje em dia já tem, né? Tem supermercado que você entra lá, já faz desde dos seus laticínios, da sua comida, dos hortifruti granjeiro, você já compra via internet. Então, eu acho, Alexandre, que isso é uma viagem sem volta. As empresas que não se adaptarem ao novo, né? E o novo que muita gente fala, na verdade, não é tão novo assim, porque a internet estava aí, está aí, né? E muita gente não atentou para isso. Tem muita gente correndo agora atrás de TI, quer montar, né, o seu site, quer montar a sua empresa de maneira mais eficaz tecnologicamente, né? Tem que ter o CRM, né? Tem que ter o acompanhamento dos seus clientes, o cadastro, as vendas, a customização. Então, tudo isso vai fazer parte das empresas que a gente está chamando de disruptiva. Mas, na verdade, isso já tinha que estar no seu planejamento estratégico, mesmo antes da pandemia, mesmo antes da crise, porque isso já era uma inovação que já estava no mercado. Então, as empresas também têm que se atentar a isso. A pandemia, eu acho que ela só adiantou o processo, né? O afastamento social, né? As restrições de ir e vir que muitos governantes adotaram, certos ou não, ninguém vai julgar aqui, né, que não é o nosso foco, mas ela deu chance e deu oportunidade também para muitas empresas se aperfeiçoarem e buscar outros mercados, coisa que antes eles estavam ali numa zona de conforto, com seu faturamento médio garantido, com seu ponto de equilíbrio mais ou menos atingindo, né, todos os meses, não atentaram para o crescimento do mercado digital, por exemplo, né, e não para o tratamento como tratar a questão do home office,
como a gente já conversou bastante aqui, a produtividade vai se manter no momento de crise, né? Então, as empresas vão ter que realmente buscar inovar, né? E, assim, os seus líderes, os seus gestores ou seus donos das micro e pequenas empresas vão ter que se preparar melhor, a verdade é essa. O que eu vejo muito no mercado, eu participo hoje de vários grupos de empresários de shopping, que eu tenho loja de shopping, está fechado e tal, é um chororô danado. Mas por quê? Falta de preparo, meu amigo. Você não se preparou para a crise. Você está esperando tudo que venha a nós do governo, que alguém venha te salvar. E, infelizmente, isso não vai acontecer, ninguém vai te salvar. É tu mesmo que tem que ter autoconhecimento, conhecimento técnico e a luta. E procurar se inovar, procurar ver de que maneira tu vai manter a tua empresa no mercado, de que maneira tu vai vender, entendeu? Então, isso é muito duro para certos gestores, para certos empresários mesmo, né? Porque estava ali numa zona de conforto, mas a realidade é essa, ou você vai inovar agora, ou onde que vai estar esses 2 milhões de pessoas que foram demitidas nesses 2 meses? Saiu dados oficiais do governo, né? O desemprego no Brasil em 2 milhões de pessoas, isso tirado do CAGED. Aonde vai estar essas pessoas, né? E as pessoas que estão dependendo daquela ajuda emergencial, que são mais de 50 milhões, né? Então, o Brasil ele tem que ser um país onde o empreendedorismo vai ter que estar na ordem do dia, onde as pessoas vão ter que estar inovando para fazer renda própria, para não esperar mais só um subemprego. E quem está empregado vai ter que fazer muito mais para garantir o seu lugar. Vai ter que produzir muito mais, vai ter que trabalhar muito mais, vai ter que se preparar melhor, vai ter que fazer cursos e cursos para dar mais resultado, que é o que a empresa precisa. Entendeu? Então, Alexandre, no meu ver, nós estamos realmente num mundo em ebulição. Não é disruptivo, né? Ele está em ebulição, porque o mundo disruptivo já estava aí, né? As Forças Armadas já usavam esse conceito há muito tempo. Os Estados Unidos, então, já usava esse conceito aí disruptivo há muito tempo. Mas isso no Brasil mete até medo, se você for olhar para as estatísticas, se você for olhar para os números, né? Mais de 600 mil empresas fechadas, mais de 2 milhões de desempregados, mais de 50 milhões de pessoas dependendo de ajuda emergencial do governo, né? Mas o que a gente pode tirar de positivo disso aí, Alexandre? Tem alguma coisa positiva nesse processo? Tem, é claro que tem. Como tudo na vida, existe uma intenção positiva. Mas existe também um objetivo bacana que a gente pode estar verificando. É neste momento que a gente consegue identificar verdadeiramente quais são os nossos pontos de melhoria. E neste momento, principalmente, é que a gente consegue identificar quais são os nossos pontos fortes, falando efetivamente. Talvez neste momento, talvez antes não estava muito claro o que nós tínhamos de bom ou ruim, o que nós tínhamos de bom para poder melhorar mais e o que nós tínhamos de ruim, talvez para isolar. Mas neste momento, tudo com essa intensidade está se manifestando. Então, é neste momento que a gente pode fazer uma autorreflexão, seja da gente, seja dos nossos negócios, seja do nosso emprego, da nossa equipe, daquilo que a gente está gerindo, para entender como que está sendo feito, se a gente pode aprimorar, ou o que está bom para a gente melhorar ainda mais, ou o que está ruim para a gente descartar, ou quem sabe até tentar melhorar um pouquinho. É neste momento que as coisas vão se manifestar, né? E é neste momento que de verdade a gente vai enxergar isso como talvez nós não tínhamos essa oportunidade antes. Eu sempre digo isso e eu gosto de reforçar. Este é o maior paradoxo que existe na humanidade e no nosso universo. Que nós, como seres humanos presentes nesse grande universo, só vamos conseguir evoluir, só vamos conseguir passar para o próximo nível, só vamos evoluir, só vamos partir para o outro nível, quando efetivamente nós sentirmos dor. Então é na dor, no sofrimento, é na dificuldade que nos é apresentada as oportunidades de crescimento. E é neste momento que nós estamos tendo isso. É com todas essas dificuldades, com toda essa problemática que nós estamos inserindo, que a gente vai poder enxergar, se fortalecer e ir para frente. E isso eu tenho dito. Com certeza, aqueles que sobreviverem e passarem por essa vão sair muito mais fortes do que quando entraram. Né, Dorival? Perfeito, então, Alexandre.
A pegada é por aí. A gente está chegando quase ao fim, né, aqui do nosso bate-papo, mas hoje o bate-papo foi muito fervoroso, muito legal. Estou gostando muito, sabe? Eu queria a participação de alguém. Alguém pode fazer uma pergunta? O Douglas aqui fez uma pergunta. Né? Fez um texto aqui no nosso chat. Eu queria que ele se manifestasse aí pessoalmente, Douglas. É possível? Quer falar, Douglas? Boa noite. Boa noite. Eu tô com uma dúvida aqui. Nós sabemos que nos dias de hoje é fácil separar o líder com o chefe. Neste momento que o líder está, na verdade, acalmando os ânimos de sua equipe, o chefe está dentro da sua sala preocupado com números, né, e procurando alguém para poder culpar. Sabemos que uma gestão competente e munida de um bom líder consegue controlar os ânimos da sua equipe e também mantê-las motivadas. Mas como fazer isso no setor da área da saúde, onde tem muita gente que está de frente e está preocupado em transmitir essa doença para dentro de suas residências? Esse, Douglas, se me permitir, eu vou responder. É um desafio que praticamente todos os líderes da área médica estão enfrentando, tá? Porque o que acontece? O trabalho dentro da área de medicina já é um trabalho insalubre por si só. Ele já é um trabalho com uma alta possibilidade de contágio, já é um trabalho que, dependendo dos profissionais de saúde, já trabalham muito no front, vendo coisas. Imagina aqueles profissionais que já trabalham em pronto-socorros, em hospitais públicos, que fazem atendimento de pessoas ali, sempre num estado de limite, com falta de equipamentos, com falta de estrutura, com falta de apoio, com falta de tudo. Então, o profissional da área médica já é um profissional que apanha muito. Só que o que aconteceu agora? É que, além de ele continuar apanhando, ele ainda está correndo o risco de levar doenças extremamente contagiosas, muito mais do que ele tinha antes, do que ele está tendo agora para casa. E isso realmente está causando uma ebulição. E é realmente um problema. Só que assim, como que cada um tratando individualmente é uma coisa muito específica. Por quê? Porque tem profissionais e profissionais. A dica que eu daria para quem é líder nessa área é manter, sob qualquer hipótese, a sua equipe próxima de você. Compartilhar as informações, fazer reuniões a cada momento, reforçando a importância do trabalho de cada um dos membros da equipe, como sendo um divisor de águas que nunca antes os médicos e os enfermeiros foram tão valorizados como estão sendo hoje. E reforçar isso para a sua equipe. Externar gratidão a todo momento pelo empenho e pelo trabalho deles. Se colocar você como líder na área médica à disposição de forma individual. Aquela mesma dica que serve para o home office, serve para quem está no front. Chegue em cada um da sua equipe e pergunte como ele está, como é que estão seus familiares, como é que ele está naquele dia, se ele está precisando de algo que possa ser feito para que ele possa continuar bem e focado naquilo que precisa ser feito. E sempre lembrar de que o trabalho mais importante do pessoal da área médica é salvar vidas. E mais do que nunca está sendo dado essa oportunidade para quem escolheu essa tão nobre profissão de estar presente. Eu digo isso por experiência própria. A minha empresa ela trabalha com área de segurança do trabalho. Eu trabalho com enfermeiros dentro de empresas, eu trabalho com técnicos de segurança, eu trabalho com área de resgate. E eu digo, a minha empresa não parou neste momento. Ela continua, apesar das dificuldades, da diminuição de contratos que a gente teve. Mas aqueles que ainda estão vigorosamente trabalhando, estão de parabéns. Eu sempre digo isso para os meus líderes de equipe, para eles repassarem isso. Por quê? Porque eles estão ali, enquanto muitos estão tendo a oportunidade de estar em casa, muitos estão tendo que trabalhar. E é por causa desses poucos que ainda estão na rua trabalhando, é que o mundo ainda continua girando. É por causa dos médicos, dos enfermeiros, das pessoas que trabalham com resgate, por causa dos bombeiros, que o mundo ainda pode continuar girando. Porque se não tivessem esses profissionais, nós já tínhamos colapsado há muito tempo. Então, nada melhor do que tu externar isso e compartilhar com a pessoa esse sentimento, para que ela se sinta valorizada e respeitada e entenda que o trabalho que ela está fazendo é de risco, mas é necessário e que, acima de tudo, ela escolheu isso. E que se ela está bem com isso, está tudo bem. Agora, se ela se sentir muito afetada e não conseguir, aí realmente talvez não seja a área que ela tenha que atuar. É franqueza isso? É duro? Mas é a realidade. Com quem eu tenho a oportunidade de conversar que trabalha nessa área médica, eu digo que muitos estão muito felizes, apesar do alto risco.
muitos estão empolgados, muitos estão extremamente motivados, porque nunca tiveram na vida uma oportunidade de fazerem a diferença no mundo. Perfeito, muito bom. Douglas, obrigado aí pela participação e só também para deixar aqui uma dica com relação à questão dos médicos, enfermeiros e técnicos que estão aí na linha de frente, que eu acho que a palavra-chave é superação e empatia. E seus líderes têm que procurar técnicas, né, e meios neste momento aí de levar superação e muita empatia para cuidar de quem precisa neste momento, né? Eles são nossos heróis. Nesse momento eles estão salvando vidas, estão cumprindo com o seu propósito, porque trabalhar na área da saúde eu acho que tem que ter um propósito muito elevado, muito elevado. Ficou provado agora nessa crise, né, que são pessoas diferenciadas, onde a superação está acima de tudo e a palavra-chave é essa mesmo. Eu quero só fazer uma referência ao meu irmão, Nilton, que por coincidência está aqui assistindo, ele é médico e trabalha em Manaus. E lá a pandemia, assim, arrasou, né? A crise lá está muito forte. E eu sei o quanto que ele está mudando e o quanto que ele está se superando nesse período para poder contribuir e atender lá a população. Obrigado. Em nome do Nilton, aí eu agradeço, né, a todos os profissionais da área de saúde. Muito obrigado mesmo. Então, Alexandre, voltando aqui para o nosso bate-papo, né, que já está encerrando, eu quero agradecer à Brapcoach por dar essa oportunidade e ao Projeto Conecta, né, de colocar esse formato, que é uma inovação, né? Está aí uma prova que a disrupção veio para inovar e veio para se concretizar algumas ideias e alguns sonhos, né? Antes, se não fosse esse problema da crise, a gente ia pensar em congressos, em seminários, em fóruns, tudo presencial, né? A gente não ia ter essa oportunidade de eu estar falando com o Alexandre lá de Salvador, da Bahia, aqui de Belém, né, do Pará, no mesmo momento, debater no mesmo tempo e junto. Não, a gente ia ter que pegar um avião, marcar um local, né, para uma reunião, para um congresso, para um fórum. Então, isso é uma evolução, né? Isso é um modelo de disrupção. E o Projeto Conecta, aí, através do Marcos, da Mônica, estão de parabéns, né, de a gente estar servindo como instrumento, né, de fazer acontecer isso tudo aí. Eu só tenho a agradecer a presença de todos, tá? E agradecer mesmo muito ao Alexandre pelos seus conhecimentos, pela sua experiência e por todos os seus pontos de vista, né, pelas suas ideias que ele colocou aqui. As grandes dicas, né, de como se manter produtivo na crise, foi muito bem-vindo, Alexandre. Eu gostaria aí que você, antes de se despedir, falasse do presente que você trouxe aí, né, para quem está nos acompanhando aí, do Projeto Conecta. Então, gente, a gente queria agradecer a atenção de todos, né? Dizer que não importa a sua situação, o seu ramo de atividade, qual negócio se você tem como empreendedor ou qual empresa você trabalha e esteja inserido, todos vão ter as suas dificuldades. Talvez uns inovem mais, talvez uns vão conseguir inovar menos, né? Talvez seja um momento de você, talvez agora não fazer nada, simplesmente esperar a poeira baixar para que você possa se reerguer depois. Como o caso da pergunta que a Larissa fez na área de construção civil, não é o momento agora porque o governo proibiu toda a atividade de reforma e construção. Talvez seja um momento de ter paciência, simplificar as coisas e superar isso. Mas não importa o que aconteça. O que importa é que sempre existe uma solução para você. Você tem que entrar de cabeça no seu mundo e verificar, porque a resposta está aí dentro de você mesmo. Então, não importa as circunstâncias. Você tem as respostas e tem os recursos necessários que você vai precisar para superar isso, né? A gente aqui busca sempre estar fazendo a nossa parte para contribuir, né? Para desenvolver pessoas, para ser agente transformador de vidas, né? E a gente vai estar lançando aí para início do mês de julho uma formação de coaching, certo? Aqui de forma online, claro, respeitando as regras, ao vivo pelo Zoom. E quem quiser participar, a gente vai estar contribuindo aí sem custo, você pode depois nos procurar,
que a gente vai estar abrindo essa vaga para você. Então, todos vocês que estão ouvindo isso agora estão sendo convidados para participar de uma formação de coaching aqui pelo Instituto, onde eu vou estar fazendo essa formação. Vai estar eu de trainer e o Benhur, que até está nos assistindo aqui, né? E a gente vai estar no início de julho fazendo essa formação. E se você está me ouvindo agora, eu estou te dizendo que você pode me contatar, pode contatar para a gente conseguir um espaço para você, tá bom? Então, esse é o presente que a gente gostaria de deixar para vocês, o presente por você ter nos ouvido até agora e ter compartilhado conosco aí. E te dar uma oportunidade, se você ainda não tem uma formação em coaching, de quem sabe aprender um pouquinho desse mundo. Tá bom, gente? Show, Alexandre. Muito bom. E como é o nome do seu instituto? Instituto Improve, né? Vocês podem me procurar nas redes sociais também, pelo meu nome, Alexander Galante. É Alexander.galante_oficial, né? Mas se tu digitar só Alexander Galante, tu já acha. Pode procurar no Instagram também, Instituto Improve, certo? Que nos acha fácil. E é uma oportunidade que a gente gostaria de dar para você aí, sem te cobrar nada por isso. Tá bom, gente? Show. Muito bom. Então, Alexandre, muito obrigado aí pela sua participação, pelos esclarecimentos, tá? E esperamos que a gente continue junto aí, porque o projeto Conecta promete e vai aí durar ainda um tempão, né? A gente está junto aí nessa jornada de ajudar e colaborar com o conhecimento, com o autoconhecimento e com a transformação da vida das pessoas e também das corporações, das empresas, né? Que são a mola mestra da economia aí para fazer a roda girar. Eu que agradeço a participação de todos, tá? Da Larissa, da Lorena, do Benhur, do Douglas, do Nilton, da nossa presidente, Mônica Graton, da Paula, tá? Muito obrigado por tudo, uma boa noite e fique com Deus. Gratidão a todos e gratidão para a Abrap Coaching pelo trabalho que tem feito e pela oportunidade aí, tá bom? Obrigado, hein? Obrigado, Dorival, pelo convite também. Obrigado. Gratidão, gente.